Passamos para o próximo pitch. De seguida teremos o pitch de projetos do PAT 2030. É por essa razão que chama ao palco Conceição Moreno, vogal do PAT 2030, Ramiro Gonçalves, da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, Orlando Souza, da Direção-Geral de Cultura do Norte, CCDR Norte, Sandra Almeida, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e Vasco Rodrigues, da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada. Uma salva de palmas então para estes oradores convidados do próximo pitch de projetos do PAT 2023 e eu dou a palavra desde logo a Conceição Moreno, que é a vogal deste programa do PAT 2030. Vamos. 1, 2. Boa tarde a todos, obrigada por esta oportunidade, por vos dar a conhecer o programa de assistência técnica, que é um programa menos conhecido, mas que para nós é muito relevante. Imaginemos o símbolo do Portugal 2030, cortadinho em pedacinhos como se fosse um puzzle. O programa de assistência técnica é o que cola os pedacinhos e é o que dá coerência a este puzzle e que cria o puzzle. Portanto, o programa de assistência técnica apoia atividades transversais, apoia a elaboração das avaliações, apoia a implementação da estratégia de comunicação do Portugal 2030, a componente do sistema de gestão e controle do Portugal 2030, os sistemas de informação e muitas mais coisas. Mas mais do que me ouvirem, eu sugiro que durante os próximos 3 minutos assistamos um filme que nos dá a conhecer o caminho que já percorremos, desde o Programa de Assistência Técnica 2020 até à ponto de situação em que estamos atualmente no Programa de Assistência 2030. Podia passar assim... boa. Portugal concluiu com sucesso o POAT 2020, Programa Operacional de Assistência Técnica, que tinha por objetivos apoiar os sistemas e estruturas associados à coordenação e monitorização do Portugal 2020, o desenvolvimento de competências das estruturas e outros atores institucionais na implementação do Portugal 2020, o desenvolvimento de um sistema de informação Portugal 2020, as condições de segurança dos sistemas de gestão e controlo e disseminar os resultados para incentivar os potenciais beneficiários a concretizarem os seus projetos, apoiados em experiências de sucesso. Ao longo da sua execução, o POAT 2020 apoiou 44 estratégias de desenvolvimento territorial, 24 estudos de avaliação em áreas relevantes para a definição de políticas públicas, a avaliação ex-ante de 7 programas do Portugal 2030, a concepção, desenvolvimento e implementação dos sistemas de informação do Portugal 2020 e Portugal 2030, o controlo e auditoria dos sistemas de gestão e projetos do Portugal 2020 e ainda 135 projetos de visibilidade e notoriedade dos fundos e dos investimentos dos promotores. No total, falamos de 117,1 milhões de euros de dotação do programa, 260 operações apoiadas, 117,8 milhões de euros executados, contribuindo para um registro de 4,8 numa escala de 1 a 5 em grau de reconhecimento dos fundos PT 2020 nos mídia face a 3,2 em 2013. O PAT 2030, Programa de Assistência Técnica, nova ambição e novos desafios. Melhorar o desempenho das administrações responsáveis pela gestão dos fundos. Contribuir para um ecossistema mais capacitado para lidar com os novos desafios de competitividade, inclusão, transição energética e ecológica. Assegurar a boa divulgação e compreensão pelos cidadãos da utilização dos fundos. Ser um parceiro proativo no ecossistema dos fundos europeus que contribui com relevância para a concretização dos objetivos do Portugal 2030. Em 2 anos, foram aplicados 40% dos 168 milhões de euros do valor total do programa. Publicados 17 avisos para a apresentação de candidaturas.
Analisadas e decididas 40 candidaturas. Apanhadas 24 operações e encerradas 6. Cumprida a meta para 2024, 24 milhões de euros. Com os apoios PAT 2030, contribuímos para 35 encontros e seminários, 6 interoperabilidades de sistemas de informação, 9 estudos e avaliações, 132 ações de informação, divulgação e publicitação, 266 mil promotores registados no balcão dos fundos, 3.400 participantes do ecossistema dos fundos em ações de capacitação. Seguimos rumo a 2030, a apoiar a boa gestão dos fundos europeus em Portugal. Muito bem. Muito bem, vamos agora perceber, depois desta apresentação, de que forma é que foram usados então os fundos europeus neste PAT 2030. Começamos com, e temos aqui testemunhos reais, de projetos reais. Mostra ali o cronómetro que temos 25 minutos, portanto peço que sejam para distribuir igualmente o tempo por todos. Começamos então por Ramiro Gonçalves, da Comunidade Intermunicipal Alto Tâmega e Barroso, para apresentar o projeto. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, sendo certo que se trata... Aquilo que nós desenvolvemos foi exatamente construir um conjunto de puzzles, como aqui alguém referia anteriormente. A nossa região tem um conjunto de objetivos muito importantes, é a região com menos pessoas dentro das NUTs 3 da NUT 2 da região norte e, portanto, o objetivo era conseguir alavancar a região, desenhar uma estratégia muito bem focada, com objetivos muito claros, e foi aquilo que tentamos desenvolver. E este programa, à luz de outros programas, ajudou muito a que isso se pudesse concretizar. Na verdade, nós tivemos 3 operações dentro do POAT, e aquilo que nós conseguimos fazer foi, essencialmente, por um lado, atualizar a nossa estratégia para 2030, por outro lado, conseguir disseminar melhor e explicar aos cidadãos a importância dos fundos europeus, e também, por outro lado, focarmos naquilo que é o nosso principal elemento e o principal ativo da nossa estratégia, que é exatamente a água. O que nós gostaríamos de perceber e que todos entendessem é que em regiões que têm 84 mil habitantes, 6 municípios, 3 mil quilómetros quadrados de área, os desafios são enormes, porque estamos demasiado perto dos grandes centros, mas ao mesmo tempo demasiadamente afastados dos centros de decisão, e portanto a região definiu um elemento, e o elemento é a água, e já ontem pudemos aqui apresentar o nosso collab, que é um collab institucional, detido por uma região, único no Portugal continental, e que faz o seu trabalho de dia após dia de valorizar esse mesmo elemento que é a água. Usamos estas 3 peças do puzzle com significados diferentes, mas todos eles muito relevantes. Por um lado, atualizamos a nossa estratégia, a estratégia do território para 2030, mas por outro lado também dermos a conhecer a todos os nossos cidadãos a importância da utilização dos fundos comunitários naquilo que é o desenvolvimento da própria região. Foi muito importante que isto pudesse ser concretizado, sobretudo em várias dimensões, mas de uma dimensão muito significativa que tem a ver com aquilo que é o nosso foco principal, que é território de água e bem-estar, e que consubstancia aquilo que é o nosso objetivo para o futuro. Nós somos território de água e bem-estar em 4 dimensões: agricultura, turismo, termalismo e também energia. Somos o maior produtor de energia hídrica em Portugal, através das barragens que temos. Somos o maior produtor de energia eólica em Portugal, e aquilo que nós estamos a conseguir fazer é trazer outra vez ao de cima aquilo que é o nosso grande ativo, que também são as águas termais. Não só através dos tratamentos e daquilo que é normalmente a utilização dos mesmos para os fins mais lúdicos ou de cura, mas sobretudo porque neste momento Chaves tem um projeto muito importante de geotermia, ou seja, de aproveitamento do calor, e tudo isto só se faz com investigação e com conhecimento. A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, em 2018, definiu um objetivo que colocou o conhecimento como centro da sua atuação e como sendo o elemento primordial no seu desenvolvimento.
Foi um grande desafio, é verdade, um desafio muito relevante, mas estamos contentes com aquilo que tem sido alcançado e estamos, sobretudo, muito felizes por termos tido também a oportunidade de juntar mais estes 3 projetos e dar contributos dentro daquilo que é o nosso puzzle e que é, basicamente, o conseguirmos, ano após ano, ter melhores indicadores, recuperar perante os outros, conseguir fazendo mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Ramiro Gonçalves, da Comunidade Intermunicipal Alto Tâmega e Barroso. E agora passo a palavra a Orlando Sousa, da Direção-Geral de Cultura do Norte, CCDR Norte. Boa tarde. Começo por agradecer o amável convite que me foi feito, nomeadamente pelo Dr. Nuno Magalhães, e que aceitei prontamente, com muito gosto, para estar aqui. Eu chamo Orlando, trabalho desde janeiro na CCR Norte, trabalhei até dezembro na Direção Regional de Cultura do Norte. Nós tínhamos como missão a conservação do património cultural e o desafio que se colocava era como fazer essa conservação e a monitorização do património a montante de problemas graves que são vistos ao olho nu. Este slide mostra-vos a arquitetura do sistema. Nós criamos um sistema de alerta sobre riscos no património, conjugando uma série de dados sísmicos, meteorológicos, de satélite, bibliográficos, documentais e registros. Uma das técnicas usadas foi precisamente as imagens de satélite. Nós usamos imagens de um satélite da Agência Espacial Europeia. Faço notar que usamos tudo informações grátis, isto é tudo informação pública, no entanto precisam de ser tratados. Escolhemos como modelos e como exemplos para o protótipo 3 igrejas. E porquê 3 igrejas? Escolhemos 3 igrejas porque, além de serem propriedade do Estado, encontram-se em zonas sísmicas e em zonas de grandes amplitudes térmicas. E nós assim poderíamos testar com mais eficácia o modelo de registro e de alertas. Este caso que está aí no slide é um caso que nos surgiu aleatoriamente, que mostra e que provou a eficácia do sistema. E muito rapidamente, nós temos um satélite, esse que eu falei, que passa aqui de 6 em 6 dias e registra alterações na superfície da Terra. E essas alterações são carregadas automaticamente, isto é, se há um edifício que se desvia ou afunda 1 centímetro, isso é registado. E, portanto, isso cria alertas no sistema, que, conjugado com a informação, nos permite verificar e atuar a montante. Este slide é muito interessante porque permite também fazer algum trabalho pedagógico, identificar as igrejas e os métodos construtivos. Rapidamente, metemos sensores locais em alguns sítios, são estes. Eles transmitem automaticamente para a nossa plataforma todas as umidades, temperaturas, inclinações e pequenos movimentos. Esperemos pelo próximo, que é uma das técnicas que nós usamos. E usamos naturalmente uma base de dados com todos os dados documentais, bibliográficos, iconográficos, etc, etc. E, portanto, temos aqui uma plataforma onde carregamos toda a informação possível. Estes são os parceiros. Nós conseguimos juntar neste projeto os parceiros científicos e tecnológicos da Academia, 3 faculdades e o Inesctec, financiados pela IAMA e pelo POAT. E, portanto, foi muito interessante porque pela primeira vez há membros da Academia que não se conheciam, nunca trabalharam juntos e começámos a trabalhar num projeto onde, por exemplo, as pessoas de História da Arte trabalharam com as pessoas de Inteligência Artificial. Isto parece um bocado sui generis, mas foi isso que aconteceu. Graças ao POAT e, portanto, ao programa que pudemos fazer alguma divulgação deste projeto, nós acrescentamos aqui algumas mais-valias e eu vou focar 3 ou 4. A primeira mais-valia é que este projeto, esta plataforma pode ser alargada para todo o território nacional. A segunda mais-valia é que esta plataforma, com as devidas adaptações, pode ser usada para outras áreas do nosso país, nomeadamente grandes áreas urbanas, infraestruturas tecnológicas, infraestruturas rodoviárias, infraestruturas ferroviárias e em algumas áreas onde há muita construção, lembrei-me logo do Alto Douro Vinheteiro. A
terceira mais-valia foi a junção de vários parceiros científicos e tecnológicos com a administração pública, tendo resultado uma plataforma validada sob o ponto de vista técnico e científico e sob o ponto de vista da administração. Com isto, criamos conhecimento, transmitimos conhecimento. A outra mais-valia para este projeto, que este projeto trará, é a criação de emprego. A extensão deste projeto a todas as áreas permite a criação de emprego. Emprego científico e emprego tecnológico, que não é de facto coisa pouca. Para terminar, e agradecendo desde já a vossa paciência, nós fizemos um pequeno livro, e eu não tenho formatos em papel. Quem quiser dar-me o seu endereço de correio eletrónico, eu terei muito prazer em enviar o livro pelo correio. Muito obrigado pela vossa paciência e muito obrigado mais uma vez à organização. Muito obrigada, Orlando Sousa, da Direção-Geral de Cultura do Norte, CCDR Norte. Passamos agora a palavra a Sandra Almeida para nos falar aqui do projeto da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações neste pitch de projeto dos fundos europeus. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para a PDC estar aqui presente. Portanto, a PDC junta as empresas tecnológicas, as empresas da IT, telecomunicações e mídia em Portugal. E nós, em 2019, identificámos um problema que afetava a maioria das empresas, que era a escassez de recursos humanos na área tecnológica. Portanto, a escassez de recursos humanos qualificados. E a própria associação apresentou uma proposta ao Governo, ainda no final de 2019, de montarmos um programa de requalificação de profissionais para o setor para o setor das tecnologias. E a nossa proposta consistia num compromisso, em que as empresas tecnológicas estavam disponíveis para recrutar as pessoas ao final do processo de formação por um salário que foi definido com o Governo e isso era uma garantia de empregabilidade, ou seja, não estávamos a formar as pessoas no vazio, numa base de expectativa de necessidade de emprego, mas estávamos a formar as pessoas, comprometíamos-nos a formar as pessoas a fazer este processo de requalificação para uma necessidade de emprego com a garantia de empregabilidade no final da formação. A nossa proposta foi aceita e começámos a desenvolver o programa Upskill, um programa de requalificação para o setor tecnológico. Quando começámos a desenvolver, começámos a sentir que havia aspectos determinados bastante complexos na gestão do programa, porque primeiro damos a oportunidade a qualquer empresa da área tecnológica, seja ou não associada da PDC, e seja ou não da área tecnológica, mas que tenha necessidade de recursos tecnológicos, a identificarem as suas carências de recursos humanos e, posteriormente, nós fazemos a seriação de candidatos, fazemos a divulgação, a seriação de candidatos para fazer este match entre aquilo que é as necessidades das empresas e a disponibilidade dos candidatos em termos geográficos. Foi nessa altura que contactámos o Programa Operacional de Assistência Técnica, porque este programa tem uma componente de financiamento público, ao nível daquilo que é os custos da formação, que é completamente gratuito para as empresas, e também a bolsa de formação equivalente ao salário mínimo nacional, que os formandos recebem durante 9 meses, que também só os últimos 3 meses é que as empresas pagam, os primeiros 6 meses também é financiado por dinheiros públicos, e nós então contactámos o Programa Operacional de Assistência Técnica no sentido de vermos até que ponto é que podiam nos apoiar na constituição de um sistema de apoio computacional, de apoio ao programa Upskill, que nos ajudasse a fazer um mapeamento das necessidades das empresas em termos de recursos tecnológicos. Por outro lado, o que é a oferta de pessoas que queiram embarcar nesta jornada de mudança de carreira, uma jornada de mudança profissional, e também, de alguma forma, podermos avaliar depois toda esta jornada de formação e termos mais indicadores. E, portanto, desenvolvemos o SAPU, com o apoio do Programa Operacional de Assistência Técnica. Foi a única iniciativa que incluímos na candidatura, mas que nos permite, hoje em dia, poder fazer o mapeamento de todas as empresas que têm necessidades de recursos na área tecnológica e também daquilo que é a oferta ou a procura de oportunidades de requalificação profissional. Estamos bastante satisfeitos, chegamos ao final de 2024 com 1.800 pessoas que mudaram de carreira, que passaram a ganhar um salário a partir de 1.300 euros e, portanto, o nosso agradecimento pela oportunidade que nos foi dada de criar esta ferramenta de apoio à decisão pública e ao investimento público. Obrigada. Muito obrigada, Sandra Almeida, pelo esclarecimento sobre este projeto da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Passo
último, mas não menos importante, a palavra a Vasco Rodrigues, da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade para apresentar aqui brevemente o nosso trabalho. Acho que é apropriado ser o último neste painel a falar, porque o nosso trabalho é sobre a avaliação de impacto dos projetos. Nós respondemos a um aviso de 2001 que pedia para desenvolver projetos nesta área, estudos nesta área da avaliação de impacto de políticas públicas. E nós aqui na Católica, no Porto, na Católica Porto Business School, concebemos um projeto na área da avaliação do impacto de políticas direcionadas para o financiamento empresarial. Escolhemos este tema, por um lado, porque é um tema muito relevante no país. Nas últimas décadas tivemos uma sucessão de programas de apoio às empresas dos mais diversos tipos e que, portanto, necessitam de ser avaliados. E, por outro lado, por ser uma área em que nós tínhamos trabalho feito. Este tema do financiamento empresarial tem duas características importantes em termos da sua avaliação e que o distinguem de algumas outras áreas, nomeadamente de muitos destes projetos que foram aqui apresentados anteriormente. Por um lado, nesta área do financiamento empresarial, as coisas são por natureza quantificáveis, o que tem implicações na avaliação, quer a intervenção pública, que é a concessão de dinheiro em determinados montantes, quer os resultados esperados, que são coisas como investimento, emprego, exportações, são quantificáveis. E, por outro lado, tem a característica também de que tem beneficiários perfeitamente identificados, e em relação aos quais é possível medir o benefício que receberam e os resultados que alcançaram. E sendo assim, as metodologias que nós aqui propomos para abordar este tema da avaliação deste tipo de políticas são de base estatística e econométrica. Nós propomos duas abordagens, uma que tem a ver com determinar o impacto global do programa, e em relação a isso o que fazemos é propor uma abordagem que é standard na literatura, que é basicamente comparar as empresas que obtiveram o benefício com um grupo de empresas muito semelhantes, o mais semelhantes possível, mas que não obtiveram o benefício, compará-las antes da obtenção do benefício, depois da obtenção do benefício, e como estamos a falar de grandes números, se a diferença entre os dois grupos mudar entre o antes e o depois, isto é um sinal de que a política teve um efeito que, com um grau razoável de confiança, nós lhe podemos atribuir. Por outro lado, propomos uma outra abordagem que não tem tanto a ver com determinar o impacto global do programa, mas tem a ver com determinar os diferenciais de impacto entre os beneficiários. E aqui o que fazemos é utilizar uma outra abordagem estatística, conhecida como Data Envelopment Analysis, que nos permite determinar os beneficiários que conseguiram uma melhor relação entre o benefício recebido e os resultados alcançados, e depois comparar os restantes com eles, verem que medida é que ficaram mais atrás ou mais próximos em termos do seu desempenho, sendo isto uma base para depois uma abordagem mais qualitativa para perceber o porquê destas alterações. No nosso trabalho, que é público e que podem consultar, nós temos, por um lado, a abordagem teórica destas metodologias, depois temos uma aplicação a um caso concreto, que é o Sistema Português de Garantia Mútua, que está em atividade há mais de 20 anos, que tem, entretanto, algumas centenas de milhares de beneficiários, e, portanto, fizemos uma análise ao impacto que o sistema teve até agora. E, por outro lado, para quem queira eventualmente fazer coisas semelhantes, no nosso relatório consta o detalhe, o código que nós utilizamos em termos do software que é necessário para fazer estas coisas, e, portanto, quem queira fazer coisas semelhantes tem o trabalho adiantado. Só dizer que o nosso trabalho foi focado especificamente neste tema do financiamento empresarial, mas os métodos são generalizáveis a outras coisas que têm aquelas duas características que eu referi, que é, por um lado, estarmos a falar de fenómenos quantitativos, que se podem quantificar, e, por outro lado, de fenómenos em que os beneficiários estão bem identificados e que, portanto, podemos submetê-los a uma análise estatística. Coisas mais qualitativas, naturalmente, não são abordáveis por este tipo de métodos. Muito obrigado. Muito obrigada, Vasco Rodrigues, da Universidade Católica Portuguesa. Agradeço também a presença dos restantes oradores que apresentaram aqui hoje os seus projetos. Para quem eu peço mais uma salva de palmas, apresentaram aqui hoje os seus projetos do PAT 2030. Foi o segundo pitch do dia que tivemos aqui.